Olá! Caso você não saiba, eu nunca pensei em ser professora de yoga. Sim, a minha jornada no yoga é uma jornada que se deu pelas forças invisíveis do próprio yoga. E por que eu falo dessa maneira? Há muitos anos, a minha área de formação era a arte. Desde muito cedo, praticamente 10 anos, eu comecei a conviver com a arte, tanto as artes plásticas, artes cênicas, e me encantei tanto com o que a arte pode fazer para nós. Como assistir um filme, como a visão de um quadro, como ver um bailarino dançando, como isso pode nos impactar e nos oferecer um outro ponto de vista desse mesmo quadro chamado vida. E esse ponto de vista renovado pode nos levar a lugares que sequer a gente imaginava que existiam. Então eu fiquei absolutamente encantada com a arte, me profissionalizei como atriz, né? E fiz essa jornada e caminhei por essa estrada. Naturalmente, o trabalho com o corpo, trabalho de consciência corporal e de expressão corporal que o ator precisa produzir em si, me levou ao caminho do autoconhecimento. Estudei muitas técnicas, né? As massagens sagradas, né? A Thai Yoga, depois os florais, o Reiki, o xamanismo, as medicinas nativas. Eu fui cada vez mais adentrando essa área. Sempre fui uma professora de atores, não só atriz, mas sempre trabalhava a parte vocal, a parte de expressão corporal, de elaboração de um personagem, junto com os atores. E na medida em que eu fui adentrando esse mundo, essas medicinas, eu fui inserindo isso na arte. Isso causava um grande impacto positivo nos atores, que começavam a ter mais acesso das suas potencialidades, dos seus talentos, através dessas ferramentas. Até que finalmente me cai um livro nas mãos e eu começo a praticar a meditação da tradição do yoga. Uma espécie de meditação silenciosa, focada num ponto, que observa a respiração. E junto com essa meditação, este mestre do yoga ensinava a fazer jejuns e determinadas práticas físicas. E eu comecei com esse manual a me desenvolver. E aí, desta vez, o impacto foi gigantesco. Realmente essa medicina, que ali estava de uma forma muito resumida, mas que é importante a gente dizer que o yoga é uma medicina que data de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Existem codificações dessa medicina, né? Existem os sutras, existe toda uma literatura que foi escrita também até de forma mais contemporânea, que nós podemos ter acesso hoje, que tratam desses compêndios do yoga. E eu fui cada vez mais praticando e percebendo a mudança em todos os níveis. O meu corpo se elevando a padrões muito mais saudáveis, as minhas emoções sendo mais compreendidas por mim e a minha mente, por consequência, adentrando reinos que sequer eu supunha que existiam. Então eu comecei a perceber que o yoga nada mais é do que um ensino de professor-aluno, na ancestralidade de mestre a discípulo. E de mestre a discípulo, isso nunca foi interrompido. Então, independente das variações, e temos muitas, das escolas de yoga, o tipo de yoga que é praticado naquela escola, o tipo de ferramenta utilizada, sempre estamos falando de uma grande filosofia, de uma grande ciência, de uma grande
maneira de lidar com o ser humano chamada yoga. Então, dessa maneira, eu conto aqui para você que eu sequer sabia que existia yoga e sequer sabia como praticar. Comecei com um livro. E aí, uma vez que eu fui me aprofundando nesses estudos, sim, eu fui fazer as formações que naquela época estavam disponíveis, né, com professores maravilhosos, né, que passaram aí pelo meu caminho. E cada dia mais eu percebo que o yoga é realmente um patrimônio para nós, seres humanos, porque ele traz uma cartilha acessível a todos nós, independente da condição em que a gente se apresenta. O yoga deve e pode te ajudar ao lado das outras medicinas que você já se utiliza, né? Às vezes a gente toma remédios, às vezes a gente vai ao terapeuta, não importa, mas o yoga ele pode andar junto sem qualquer contraindicação, desde que ministrado por um professor, uma professora estudada, consciente daquilo que está fazendo, né? Preparada, equipada, né? Com as ferramentas do yoga. O yoga só faz bem. O yoga só abre horizontes no nosso caminho. Então, como eu comecei a falar aqui com vocês, eu nunca escrevo o que eu falo, me perdoem os erros, eu gosto de falar de improviso para o coração de vocês. Então, tudo que eu falo, quando eu abro aqui um áudio para me comunicar com vocês, vem espontaneamente. Por isso que às vezes tem pausa, gaguejo aqui, gaguejo ali, mas eu prefiro porque é orgânico. Eu não me arrumo para estar diante de vocês. Eu quero estar assim por inteira, do meu jeitão, falando com vocês. Quero muito conhecer você que está entrando em contato com esse podcast. Entra nas nossas redes sociais, se identifica, pergunta, né? É tão gostoso quando a gente interage. Mal ou bem, um podcast é um monólogo, né? Estamos aqui, eu falando ao pé do seu ouvido, e me sinto tão grata de você oferecer para mim o seu tempo, né? O tempo realmente é a moeda mais nobre que existe. Então, você me emprestar os seus ouvidos e o seu tempo muito me honra. E por isso que eu gosto de falar sem filtro com você. Então, assim como eu comecei dizendo que o yoga chegou na minha vida pela própria força invisível que ele tem, assim como esse podcast está chegando a você, né? O yoga é sim uma força imensa no planeta Terra. Por isso que ele não coube apenas dentro de uma nação, ele não coube apenas dentro da Índia, do Nepal, do Rajastão, enfim, de todas as linhas que contribuíram para que essa medicina yoga, para que essa filosofia yoga, para que essa cultura yoga chegasse no planeta. Todos os mestres do yoga vieram para o Ocidente. Hoje, e eu sou da época em que existiam poucas escolas de yoga, né? E hoje, quantas escolas de yoga tomam as cidades, os bairros, o planeta. E todas as escolas formam uma egrégora, independente das linhas que elas desenvolvem, formam uma egrégora só, uma mente só, que só tem um único interesse: proteger aquilo que há de mais sagrado no planeta, a mente humana. Porque através desta mente é que a gente vai aprendendo a proteger todas as outras mentes, né? A mente dos animais, dos vegetais, dos minerais. Sim, porque cada fração de vida tem a mesma centelha que anima a todos nós. E nós, como seres humanos, temos uma imensa responsabilidade, porque temos autoconsciência. E na medida em que a gente desenvolve a nossa mente para uma mente realmente racional, porque a mente racional do ser humano está ligada ao coração. Não o coração visto de uma forma romântica, não.
O coração visto de uma forma divina, de pulso de vida, de fagulha de vida, de eternidade. Quando a mente do ser humano é iluminada e temos bons exemplos no planeta, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, temos exemplos de seres humanos que foram além da sua condição individual e naturalmente se tornaram grandes perfumes para todos nós. Mas que fique claro que essa não é uma condição apenas para essas pessoas. Essa é uma referência para que todos nós possamos fazer essa jornada. Uma jornada que começa em você começar a perceber o seu próprio perfume. E foi isso que lá atrás eu comecei a farejar. Esse perfume que me dizia algo. E naturalmente eu fui instrumentalizando o meu corpo, o meu intelecto, para ensinar isso às pessoas. Mas a minha vontade era só contar essa boa nova que fez tão bem, que faz tão bem a mim. Por isso que o yoga é sim para você. Na nossa escola, não tratamos o yoga das posturas físicas. Elas são maravilhosas. Mas a gente se especializou realmente aonde o ser humano precisa mais, que é no trato emocional e no alinhamento da sua mente. Yoga da mente. Por isso a nossa escola se chama assim. Através dessa jornada de entender como as emoções operam, de entender como a nossa mente opera, através dessa jornada, vamos estabelecendo sim, primeiro em nós e depois, consequentemente, na nossa pequena comunidade, que é a nossa família, os nossos amigos, e depois na comunidade da Terra, que é a nossa grande casa que nos abriga a todos nós. Que sejamos um com essa força invisível chamada yoga, mas acessível a todos nós. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Um grande abraço e até a próxima.